Eu caí, sentindo cada osso do meu corpo quebrar enquanto ela ria lá de cima. E naquele momento, tudo o que eu construí com tanto suor parecia ter virado pó. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo e contar como cheguei a esse pesadelo. Tudo começou há uns meses, quando eu, uma vovó de 65 anos, ainda acreditava que minha família era meu porto seguro. Moro sozinha numa casinha simples em São Paulo depois que meu marido faleceu, e sempre tentei ser aquela mãe presente, mesmo com as dificuldades. Minha filha Carla sempre foi a mais ambiciosa da família. Desde pequena, ela sonhava com uma vida de luxo, e eu, boba, achava que era só fase. Ela vinha me visitar de vez em quando, mas ultimamente notava um olhar estranho nela, como se estivesse calculando cada móvel, cada lembrança que eu tinha. Um dia, ela chegou com um papo sobre eu fazer em testamento, dizendo que era para me proteger, mas algo no tom dela me deixou com o pé atrás. Eu, que sempre confiei cegamente, comecei a sentir um frio na barriga, mas ignorei, pensando que era coisa da minha idade. Só que as visitas dela ficaram mais frequentes, e ela sempre puxava assunto sobre dinheiro, sobre a casa. E aí, uma tarde, ela me mostrou uns documentos estranhos, falando em empréstimos que eu nem sabia que existiam. Fiquei confusa, com medo e, sem querer, deixei escapar que eu tinha guardado um dinheirinho de emergência, escondido num lugar que só eu conhecia. Ela sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. E naquele instante, algo dentro de mim gritou que eu estava em perigo. Como será que isso vai desenrolar? Depois daquele dia, fiquei tão assustada que comecei a anotar tudo num caderninho velho que tinha guardado. Cada visita da Carla, cada palavra estranha eu registrava como se fosse uma prova do que estava sentindo. Ela notou minha desconfiança e começou a ficar mais agressiva, me pressionando para assinar uns papéis sobre a casa, dizendo que era para regularizar coisas. Eu, que nunca fui boa com burocracia, quase caí na dela, mas lembrei do conselho de uma amiga que sempre dizia: "Vovó, confie no seu instinto." Então, fingi que ia assinar, mas pedi tempo para ler com calma. Enquanto isso, resolvi investigar por conta própria. Liguei para o banco e descobri que realmente tinham tentado fazer empréstimos no meu nome. Mas, felizmente, por eu ter um histórico limpo, bloquearam. Fiquei em choque. Era a Carla por trás disso tudo. Conversei com meu filho mais novo, o Pedro, que mora no Rio, e ele ficou indignado, me aconselhando a mudar as fechaduras e procurar um advogado. Mas eu, teimosa, quis resolver sozinha, com medo de causar mais confusão na família. Uma noite, ela veio jantar e, do nada, começou a falar sobre como a vida é curta e que eu deveria aproveitar mais. Talvez até me mudar para um asilo. Senti um calafrio e, naquele momento, percebi que ela não queria só meu dinheiro. Ela queria me tirar do caminho. Foi aí que decidi esconder minhas economias num lugar mais seguro, longe de casa, e comecei a gravar nossas conversas com o celular sem ela saber. Cada gravação era como uma facada no coração, ouvindo ela planejar coisas horríveis. E vocês que estão aí assistindo, de qual cidade estão me ouvindo? Contem nos comentários, porque às vezes a solidão bate forte, e saber que tem gente do Brasil todo me dando força me anima. Mas o pior ainda estava por vir, e eu não fazia ideia do que ela faria para conseguir o que queria. Com as gravações no celular e as anotações no caderninho, eu sentia que estava construindo um caso contra minha própria filha, mas cada passo era uma tortura. Decidi que precisava de mais provas concretas, então comecei a observar os movimentos dela com mais atenção. Uma vez, ela deixou cair a bolsa na minha sala, e quando ajudei a pegar, vi uns papéis dobrados que pareciam rascunhos de um testamento falso com minha assinatura imitada. Meu coração disparou, mas fingi que não tinha visto nada, porque sabia que se ela percebesse, poderia acelerar seus planos. Conversei de novo com o Pedro por telefone. Ele insistiu para eu ir morar com ele no Rio, mas eu resisti, achando que podia resolver isso sozinha e evitar o escândalo maior. Enquanto isso, mudei minhas economias para um cofre num banco em outra cidade, usando um ônibus e fingindo que era um passeio normal, para ninguém desconfiar. A Carla, percebendo minha resistência, tornou-se mais manipuladora. Ela começou a espalhar mentiras para outros familiares, dizendo que eu estava ficando senil
e que precisava de cuidados constantes. Meu irmão, que mora em Minas, até me ligou preocupado e tive que gastar tempo explicando que estava lúcida, mas ele ficou meio cético, porque a Carla sempre foi persuasiva. Isso me deixou mais isolada e eu me sentia como se estivesse numa guerra silenciosa dentro da minha própria casa. Para me proteger, instalei uma câmera escondida na entrada com a ajuda de um vizinho de confiança que jurou segredo. Não foi fácil, porque sou da geração que mal mexe em tecnologia, mas aprendi aos poucos, assistindo tutoriais na internet. As imagens mostravam ela mexendo nas minhas coisas quando eu não estava, e numa dessas, ela quase descobriu o caderninho onde anotava tudo, mas por sorte eu tinha colocado num lugar diferente naquele dia. A tensão foi aumentando, e eu comecei a ter insônia, revirando na cama e pensando no que fazer. Uma tarde, ela veio visitar e do nada puxou um assunto sobre um acidente que aconteceu com uma conhecida dela, que caiu da escada e resolveu muitos problemas da família. Olhei nos olhos dela e vi uma frieza que me gelou a alma. Era como se estivesse me dando um aviso disfarçado. Naquele momento, decidi que não podia mais adiar. Marquei uma consulta com um advogado de família, usando um pretexto de check-up médico para não levantar suspeitas. O advogado ouviu minha história, viu algumas gravações e ficou chocado. Ele me aconselhou a juntar mais evidências e, se possível, envolver a polícia. Mas eu ainda hesitava, com medo de destruir o que restava da nossa relação. Enquanto isso, a Carla intensificou a pressão. Ela começou a vir quase todo dia, sempre com desculpas para ficar sozinha em casa, e eu notava que ela vasculhava meus pertences quando achava que eu não via. Num desses dias, ela encontrou uma antiga foto nossa e rasgou, dizendo que era coisa velha. Chorei escondida, sentindo que estava perdendo não só minha segurança, mas também minha história. Foi quando resolvi testar ela. Fingi que estava muito doente e precisei de ajuda para subir as escadas, esperando ver sua reação. Ela me segurou com uma força desnecessária e eu senti um aperto no braço que doeu por dias. Isso me confirmou que ela era capaz de violência e eu precisava agir rápido. Comecei a planejar como confrontá-la, talvez com testemunhas por perto, mas sem avisar, para ela não fugir. Contei tudo para o Pedro e ele prometeu vir de surpresa do Rio para me apoiar. Enquanto organizava isso, a Carla apareceu com um documento novo, dizendo que era um contrato de doação da casa para ela e me pressionou a assinar na hora. Recusei e ela ficou furiosa, gritando que eu estava arruinando a vida dela. A discussão escalou e eu, com medo, gravei tudo. Ela saiu batendo a porta e eu fiquei tremendo, sabendo que as coisas iam piorar. Mas o que eu não esperava era que no dia seguinte ela voltaria com uma proposta que mudaria tudo. E eu teria que tomar a decisão mais difícil da minha vida. No dia seguinte, a Carla apareceu na minha casa com um sorriso falso e uma caixa de doces, como se nada tivesse acontecido. Ela disse que queria fazer as pazes e que tinha repensado tudo, que eu devia assinar aquele contrato de doação não por obrigação, mas como um gesto de amor, para ela poder cuidar de mim melhor no futuro. Meu coração ficou apertado porque parte de mim ainda queria acreditar que era verdade, mas as gravações e as anotações no meu caderninho me lembravam do perigo. Recusei de novo, firme, e ela mudou completamente. O sorriso sumiu, e ela começou a me acusar de ser uma mãe egoísta, que nunca a apoiou. Foi quando ela soltou a bomba. Disse que tinha provas de que eu estava mentalmente incapaz, baseada nas mentiras que espalhou para a família, e que ia entrar com um processo para me interdir. Eu quase desmaiei de susto. Se isso acontecesse, ela poderia tomar controle total da minha vida e dos meus bens. Na hora, lembrei do conselho do advogado e decidi que não podia mais esperar. Liguei para o Pedro e combinei que ele viria no fim de semana, sem avisar a Carla, para termos uma conversa em família e eu confrontá-la com as evidências. Enquanto isso, fortaleci minhas provas, baixei as gravações do celular para um pendrive escondido e fiz cópias das anotações, deixando uma com um vizinho de confiança, caso algo me acontecesse. Também conferi as imagens da câmera escondida e vi que nos últimos dias a Carla tinha tentado forçar a gaveta onde eu guardava documentos importantes. Felizmente, eu já tinha mudado tudo para um local mais seguro. A tensão em casa era palpável. Eu mal conseguia dormir, e toda batida na porta me fazia pular. 2 dias depois, ela voltou,
dessa vez com um tom mais ameaçador. Disse que sabia que eu estava gravando nossas conversas e que se eu não parasse, ia me processar por violação de privacidade. Fiquei em pânico, mas me mantive calma e neguei, fingindo que não entendia do que ela estava falando. Ela não acreditou e revirou a casa, procurando por câmeras ou gravadores. Mas, por sorte, a câmera estava bem escondida atrás de um vaso, e o celular eu sempre levava comigo. Naquele momento, percebi que ela estava desesperada, e isso a tornava mais perigosa. Contei para o Pedro, e ele adiantou a vinda para o dia seguinte, prometendo chegar de manhã cedo. Na véspera da chegada dele, tentei agir normal. Fiz um jantar simples e até convidei a Carla, né? Esperança de acalmar as coisas, mas ela recusou, dizendo que tinha compromissos. Sozinha em casa, organizei todas as provas, as gravações, as anotações, as imagens da câmera e até os documentos falsos que eu tinha encontrado, e coloquei numa pasta, pronta para mostrar a todos. Também liguei para o advogado e marquei uma reunião para depois do confronto, para formalizar uma denúncia se necessário. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava imaginando cenários, desde uma reconciliação até o pior. No dia seguinte, o Pedro chegou, e eu me senti um pouco mais segura. Expliquei tudo para ele, mostrei as provas e ele ficou indignado, prometendo me apoiar no que fosse preciso. Combinamos que ele ficaria escondido no quarto enquanto eu chamava a Carla para uma conversa, e, assim poderíamos ter uma testemunha e evitar que ela fugisse ou reagisse violentamente. Liguei para ela. Disse que queria resolver as coisas de uma vez por todas, e ela aceitou vir, parecendo confiante. Enquanto esperava, meu coração batia forte, e eu rezava para que tudo acabasse bem. Ela chegou e eu a convidei para sentar na sala, tentando manter a calma. Comecei a conversa dizendo que sabia de tudo, os empréstimos, os documentos falsos, as mentiras, e mostrei algumas gravações. Ela ficou pálida, mas em vez de se arrepender, ficou ainda mais agressiva. Gritou que eu era uma ingrata, que ela merecia aquilo tudo pelo que passou na vida, e tentou pegar a pasta com as provas. Foi quando Pedro saiu do quarto e a confrontou. A discussão esquentou, com ele exigindo que ela parasse com aquilo e ela acusando ele de sempre ser o favorito. No meio da confusão, ela correu para as escadas, como se fosse embora, mas de repente se virou e veio na minha direção com um olhar de ódio. Eu, assustada, recuei, mas ela me empurrou com força e eu caí, rolando alguns degraus. Na queda, ouvi ela gritar: "Agora a herança é toda minha!" e rir, enquanto eu senti uma dor insuportável. O Pedro correu para me ajudar e chamou a ambulância, e a Carla fugiu, deixando para trás o caos. No hospital, descobri que tinha quebrado alguns ossos, mas o pior era a traição. Com a ajuda do Pedro, registramos um boletim de ocorrência na polícia com todas as provas, e o caso foi aberto para tentativa de homicídio e fraude. A Carla sumiu e a polícia começou a procurar por ela, mas eu sabia que a luta não tinha acabado. Enquanto me recuperava, refleti sobre como o amor pode se transformar em algo tão feio, e me perguntei se eu poderia ter evitado tudo isso. Mas uma coisa era certa: eu não ia desistir, ia lutar até o fim para garantir que a justiça fosse feita. Agora, com a investigação em andamento, eu me pergunto o que vai acontecer quando eles encontrarem a Carla e se ela vai pagar por tudo o que fez. A recuperação no hospital foi lenta e dolorosa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Com várias fraturas, eu precisava de fisioterapia e repouso, mas minha mente não parava de reviver aquele momento na escada. Pedro foi um anjo, ficando ao meu lado, lidando com a papelada e mantendo em contato com a polícia. Ele até tirou uns dias de folga do trabalho no Rio para me ajudar. E isso me deu um conforto imenso, saber que não estava sozinha. A polícia, com as provas que entregamos, as gravações, as anotações, as imagens da câmera e os documentos falsos, abriu um inquérito formal e começou a investigar a Carla por tentativa de homicídio, fraude e outros crimes. Eles rastrearam o celular dela e descobriram que ela tinha fugido para uma cidade no interior de Minas Gerais, provavelmente para a casa de um amigo que ela mencionou uma vez. Enquanto isso, eu tive que lidar com as consequências familiares. Meu irmão de Minas, que antes estava cético por causa das mentiras da Carla, ligou-me pedindo desculpas depois que o Pedro explicou tudo com detalhes.
Ele ficou chocado e prometeu apoio, o que aliviou um pouco o peso da solidão que eu sentia. Outros parentes distantes também souberam do caso através de fofocas e alguns me mandaram mensagens de apoio, enquanto outros evitaram o assunto, com medo de se envolver. Isso me mostrou como as famílias podem ser complicadas, mas também me fez valorizar os laços verdadeiros. Durante as semanas no hospital, eu refleti muito sobre onde eu errei. Será que eu dei muito amor ou pouco? Será que ignorei sinais óbvios? Mas o Pedro sempre me tranquilizava, dizendo que a culpa era só da Carla, que a ambição dela a cegou. Ainda assim, era difícil não me culpar, especialmente quando lembrava dos bons tempos quando ela era criança e eu a levava para brincar no parque aqui em São Paulo. Agora tudo isso tinha virado uma lembrança amarga. Para me distrair, eu assistia a vídeos no YouTube e lia mensagens de apoio de pessoas que passaram por coisas similares. Isso me dava forças para continuar. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa, mas não era a mesma coisa. A casa parecia vazia e assustadora, com as memórias da traição em cada canto. O Pedro insistiu para eu passar um tempo com ele no Rio, mas eu recusei de novo. Eu não queria deixar minha vida para trás, e além disso, precisava estar aqui para acompanhar o caso. Contratei um serviço de segurança temporário, com câmeras adicionais e alarmes, para me sentir mais segura, e mudei todas as fechaduras, mesmo sabendo que a Carla estava longe. O advogado que contratei antes do incidente se tornou essencial. Ele entrou com ações civis para anular qualquer documento falso que a Carla pudesse ter criado e para proteger meus bens, incluindo a casa e as economias no cofre. Ele também me aconselhou a fazer um testamento legítimo, deixando claro minha vontade, para evitar futuras disputas. Foi doloroso pensar nisso, mas eu fiz, destinando a maior parte para o Pedro e uma parte para caridade, como uma forma de fechar esse ciclo de ganância. Enquanto isso, a investigação da polícia avançava. Eles localizaram a Carla em Minas e a prenderam, baseado nas provas que tinham. Ela foi levada para a delegacia e, segundo o delegado, inicialmente negou tudo, mas quando confrontada com as gravações, ela quebrou e admitiu parte dos crimes, embora tentasse justificar dizendo que estava desesperada por dinheiro. Fiquei aliviada com a notícia, mas também triste. Era minha filha, afinal. O caso foi para a justiça e eu tive que dar depoimento, o que foi muito difícil, mas necessário. No tribunal, revivi tudo de novo, e ver a Carla algemada me partiu o coração. Mas eu mantive a firmeza, sabendo que era a única maneira de garantir justiça. Ela foi indiciada e aguardava julgamento com a possibilidade de pena de prisão. Durante esse processo, eu me aproximei mais do Pedro e de amigos verdadeiros, e até comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos que sofreram abusos, o que me ajudou a lidar com a raiva e a tristeza. Aos poucos eu estava reconstruindo minha vida, mas a ferida emocional ainda doía. Uma surpresa veio quando a Carla, através do advogado dela, pediu para me ver e se desculpar. Eu hesitei muito, com medo de mais manipulação, mas acabei aceitando, com a condição de ser em local seguro e com o Pedro presente. Na visita, ela chorou e disse que se arrependia, que a ambição a consumiu, e pediu perdão. Eu ouvi, mas não consegui perdoar totalmente. O trauma era grande demais. Disse a ela que esperava que ela mudasse, mas que precisava de tempo. Isso me deixou confusa, porque parte de mim ainda a amava, mas a outra parte não confiava mais. Agora, com o julgamento se aproximando, eu me pergunto qual será o veredito e se isso vai trazer algum fechamento ou se a sombra disso tudo vai me perseguir para sempre. O julgamento da Carla se aproximava e eu me preparava psicologicamente para enfrentar mais um capítulo doloroso dessa história. Com a ajuda do meu advogado, revisei todas as provas que seriam usadas no tribunal, as gravações das nossas conversas, as anotações do meu caderninho, as imagens da câmera escondida que mostravam ela vasculhando minhas coisas, e os documentos falsos que ela tentou forjar. Cada item era como uma facada renovada, mas eu sabia que era necessário para a justiça. O Pedro continuou ao meu lado, me acompanhando nas sessões de fisioterapia e me ajudando a lidar com o estresse. Ele até conversou com alguns parentes para evitar que a família se dividisse ainda mais, e isso
Trouxe um pouco de paz, embora eu soubesse que algumas relações nunca seriam as mesmas. Durante esse tempo, eu também recebi uma ligação inesperada do banco confirmando que todos os empréstimos fraudulentos no meu nome haviam sido cancelados, graças às provas que forneci. Isso me deu um alívio imenso, saber que meu nome estava limpo e que eu poderia seguir em frente sem essa dívida pendente. Enquanto isso, a Carla permanecia presa, aguardando o julgamento, e eu ouvia através do advogado que ela estava cooperando com a justiça, admitindo os crimes em troca de uma possível redução de pena. Isso me deixa com sentimentos conflitantes. Por um lado, eu queria que ela fosse punida pelo que fez, mas por outro, a ideia de minha filha na cadeia me entristecia profundamente. Para me fortalecer, eu comecei a participar mais ativamente do grupo de apoio que eu havia conhecido, compartilhando minha experiência e ouvindo histórias de outras pessoas que passaram por abusos semelhantes. Isso me mostrou que não estava sozinha e me deu coragem para enfrentar o que viesse. Além disso, eu decidi focar em coisas positivas. Retomei alguns hobbies antigos, como cuidar das minhas plantas e cozinhar receitas da família, coisas que eu havia negligenciado durante todo o conflito. Uma tarde, enquanto organizava uns papéis antigos, encontrei uma carta que meu marido havia me escrito anos atrás, falando sobre a importância da família e do perdão. Aquilo me comoveu muito e me fez refletir sobre se eu conseguiria algum dia perdoar a Carla completamente. Eu sabia que o perdão não significava esquecer ou justificar o que ela fez, mas sim me libertar do ódio que estava me consumindo por dentro. Com o julgamento marcado para daqui a poucas semanas, eu e o Pedro nos preparamos para viajar até a cidade onde ele estava ocorrendo, já que a Carla havia sido transferida para um fórum em Minas Gerais devido à localização do crime. Fizemos todos os arranjos necessários e eu até gravei um depoimento em vídeo como backup caso eu não conseguisse falar no tribunal por conta da emoção. Na véspera da viagem, eu tive um sonho perturbador onde a Carla e eu estávamos reconciliadas, mas acordei com o coração apertado, lembrando da realidade. Isso me mostrou o quanto aquela situação ainda me afetava mesmo depois de todos esses meses. No dia da partida, eu me senti ansiosa, mas determinada a ver isso até o fim. Chegando lá, o ambiente do tribunal era tenso, com jornalistas tentando entrevistar a gente, mas nós evitamos a mídia para manter a privacidade. Na primeira sessão, quando vi a Carla entrando na sala algemada, meu estômago embrulhou. Ela me olhou com um misto de arrependimento e desafio, e eu tive que me segurar para nem chorar. O juiz começou a ler as acusações e o promotor apresentou as provas, incluindo as gravações onde ela admitia os planos. Foi horrível ouvir tudo de novo em um ambiente formal, mas eu mantive a compostura, sabendo que era crucial para o caso. O advogado de defesa da Carla tentou argumentar que ela agiu por desespero financeiro e que merecia uma chance de reabilitação, mas as evidências eram esmagadoras. No final do dia, o juiz adiou a sessão para o depoimento das testemunhas, e eu fiquei imaginando como seria quando eu tivesse que subir ao banco e contar minha versão. Será que eu vou conseguir manter a calma ou se vou me desmanchar em lágrimas na frente de todos? O dia do meu depoimento no tribunal chegou, e eu me senti como se estivesse caminhando para um abismo. Com o Pedro ao meu lado, segurando minha mão, subi até o banco das testemunhas, sentindo todos os olhos na sala voltados para mim. Minhas pernas tremiam, e eu respirei fundo, tentando me concentrar no que o promotor estava me perguntando. Ele começou devagar, pedindo para eu contar em minhas palavras o que aconteceu desde o início, quando ainda confiava na Carla. Foi difícil, mas eu fui narrando tudo, como ela mudou, as traições por dinheiro, os documentos falsos e o momento em que ela me empurrou na escada. Quando cheguei na parte do empurrão, minha voz falhou, e eu tive que fazer uma pausa, enxugando as lágrimas que insistiam em cair. O promotor foi gentil, me dando tempo, e eu continuei, descrevendo a dor física e emocional que senti. Ele então mostrou algumas das gravações que eu tinha feito, e ouvir a voz da Carla planejando tudo de novo foi como reviver o pesadelo. Eu olhei para ela no banco dos réus, e ela baixou a cabeça, evitando meu olhar.
O advogado de defesa tentou me questionar, sugerindo que eu poderia estar exagerando ou que tinha provocado a situação, mas eu me mantive firme, lembrando das provas concretas e do apoio do Pedro. Foi uma provação, mas no final, eu senti que tinha feito o certo, mesmo com o coração partido. Depois do meu depoimento, outras testemunhas foram chamadas, incluindo Pedro, que confirmou tudo o que eu disse e acrescentou detalhes sobre como a Carla tentou manipular a família. O vizinho que me ajudou com a câmera também testemunhou, descrevendo como viu a Carla agindo de forma suspeita na minha casa. Cada testemunho fortalecia o caso e eu via a expressão da Carla ficando mais sombria. Durante os intervalos, eu conversava com o Pedro e refletia sobre como a justiça estava sendo feita, mas a tristeza não sumia. Uma noite, depois de um dia particularmente intenso no tribunal, eu recebi uma mensagem de um parente distante me apoiando e isso me deu um pouco de conforto, mostrando que nem tudo estava perdido. Um julgamento se encaminhando para o fim, e o promotor fez seu argumento final, destacando a gravidade dos crimes e pedindo uma pena severa. O advogado de defesa, por sua vez, apelou para a compaixão, mencionando o arrependimento da Carla e sua cooperação. O juiz então anunciou que daria o veredito em alguns dias, e nós voltamos para o hotel, exaustos, mas esperançosos. Naquela noite eu não conseguia dormir, pensando em todas as possibilidades. Será que a Carla vai ser condenada a anos de prisão? Ou será que o juiz vai considerar a redução de pena? E como eu vou me sentir, não importa o resultado. Os dias de espera pelo veredito foram os mais longos da minha vida. Voltei para São Paulo, com Pedro, tentando retomar uma rotina, mas minha mente não saía do tribunal. Cada barulho na rua me fazia pensar que era notícia sobre o caso. E eu passava horas revirando na cama, imaginando cenários. Pedro, sempre solidário, me incentivou a focar no presente. Ele até me levou para passear no parque. Ibirapuera, um lugar que eu adorava visitar com ele quando criança, para tentar distrair minha cabeça. Foi bom sentir o sol e ver as pessoas felizes, mas no fundo eu sabia que a sombra da Carla ainda estava lá. Durante esse tempo, eu também recebi uma ligação do meu irmão de Minas, que disse estar torcendo por mim e que a família estava se unindo mais depois de entender a verdade. Isso me aquietou um pouco o coração, mostrando que nem todos os laços foram quebrados. Enquanto isso, meu advogado me manteve informada sobre os trâmites legais. Ele explicou que, devido à cooperação da Carla e às provas irrefutáveis, era provável que ela recebesse uma pena, mas talvez com alguma redução. Eu me senti dividida. Parte de mim queria que ela pagasse por tudo, para que ninguém mais passasse. Por isso, mas outra parte ainda lembrava da menininha que eu criava e se perguntava se a prisão ia realmente mudar algo. Para lidar com a ansiedade, eu aumentei a frequência no grupo de apoio, compartilhar minha angústia. Como outras vovós que sofreram abusos, me fez perceber que a cura é um processo lento e que eu não estava sozinha nessa. Uma delas, Dona Maria, me contou como conseguiu perdoar o filho depois de anos, e isso me fez refletir se eu algum dia chegaria lá. Além disso, comecei a me envolver mais com atividades voluntárias, ajudando em um abrigo local. Focar em ajudar os outros me deu um propósito novo e me mostrou que a vida pode seguir adiante mesmo com as cicatrizes. Pedro notou minha melhora e sugeriu que eu considerasse passar um tempo com ele no Rio depois de tudo resolvido, e dessa vez eu aceitei a ideia, percebendo que uma mudança de ares poderia fazer bem. Finalmente, o dia do veredito chegou. Viajamos de volta para Minas e, ao entrar no tribunal, meu coração batia tão forte que eu pensei que ia desmaiar. A sala estava cheia e o silêncio era pesado. O juiz entrou e eu segurei a mão do Pedro, sentindo suor nas minhas palmas. Ele leu o veredito calmamente. A Carla foi considerada culpada por tentativa de homicídio, fraude e outros crimes e recebeu uma pena de 8 anos de prisão, com possibilidade de redução para 6 por bom comportamento e cooperação. Quando ouvi isso, uma onda de alívio e tristeza me invadiu. Alívio porque a justiça foi feita e tristeza porque era minha filha que ia para a cadeia. Eu olhei para ela e ela chorava silenciosamente, sem me encarar.
Naquele momento, eu senti uma pontada de compaixão, mas também a certeza de que eu tinha feito certo para me proteger. O caso foi encerrado e nós saímos do tribunal com uma sensação de fechamento. Mas eu sabia que as emoções iam demorar a se acalmar. No caminho de volta, Pedro e eu conversamos sobre o futuro. Ele me lembrou que eu ainda tenho uma vida pela frente e que posso reconstruir minha confiança aos poucos. Decidi que vou vender a casa em São Paulo e me mudar para o Rio, perto dele, para começar de novo longe das memórias dolorosas. Também planejo usar parte da herança para apoiar causas de proteção aos idosos, transformando essa experiência em algo positivo. Agora, com o veredito dado, eu me pergunto como vai ser visitar a Carla na prisão e se um dia vou conseguir perdoá-la de verdade ou se essa ferida vai sempre doer um pouco. Depois do veredito, voltei para São Paulo com uma sensação estranha de alívio e vazio. A justiça tinha sido feita, mas o coração ainda doía ao pensar na Carla presa. Nos meses seguintes, comecei a colocar em prática meus planos de mudança. Vender a casa foi mais emocionante do que eu imaginava. Cada canto trazia uma lembrança, mas eu sabia que era necessário para seguir em frente. Com a ajuda do Pedro, organizei tudo. Doamos móveis velhos para famílias carentes e guardamos apenas o essencial. Enquanto isso, continuei frequentando o grupo de apoio, onde conheci histórias inspiradoras de superação que me fortaleceram. Uma dessas mulheres, a Dona Lúcia, me contou como perdoou o neto depois de uma traição similar, e isso me fez refletir sobre o perdão. Eu ainda não estava pronta, mas a ideia começou a brotar dentro de mim. Paralelamente, me envolvi mais com o trabalho voluntário no abrigo. Ajudar idosos em situação vulnerável me deu um novo sentido e me mostrou que eu podia transformar minha dor em algo bom. Usei parte da herança para criar um fundo de apoio a vítimas de abuso familiar, algo que meu advogado ajudou a estruturar legalmente. Foi gratificante ver que meu sofrimento podia prevenir que outros passassem pelo mesmo. Pedro, sempre presente, me visitava constantemente e me ajudou a encontrar um apartamento aconchegante no Rio, perto da praia. A mudança foi um marco. Deixar São Paulo significava deixar para trás as memórias ruins e abraçar um recomeço. No Rio, me adaptei devagar. Conheci novos vizinhos, retomei a paixão por cozinhar e até comecei a fazer aulas de dança, algo que eu sempre quis tentar. Aos poucos, a paz foi voltando, mas a Carla ainda estava lá, no fundo da minha mente. Cerca de um ano depois da sentença, recebi uma carta dela da prisão. Ela escreveu pedindo perdão novamente, dizendo que estava refletindo muito e que queria se redimir. Li e reli aquelas palavras, e pela primeira vez senti que talvez houvesse esperança de reconciliação. Conversei com Pedro e ele me apoiou, dizendo que a decisão era minha. Decidi então visitá-la. A ida à prisão foi assustadora. O ambiente era frio e impessoal. Mas quando vi a Carla, mais magra e com olhos arrependidos, algo dentro de mim se comoveu. Nós conversamos e ela me contou sobre os programas de reabilitação que estava fazendo e como estava aprendendo a lidar com sua ambição. Eu chorei. E ela também. Não foi um perdão completo, mas foi um passo. Saí de lá com o coração mais leve, sabendo que o tempo poderia curar as feridas. De volta ao Rio, mergulhei na minha nova vida. Fiz amizades, viajei com Pedro e até comecei a gravar vídeos no YouTube, compartilhando minha história para alertar outros sobre abusos familiares. A resposta foi incrível. Mensagens de apoio de todo o Brasil me encheram de força. Agora, olhando para trás, vejo que essa jornada me tornou mais forte. A traição da Carla quase me destruiu, mas eu sobrevivi e renasci. Ainda sinto saudades dos bons tempos, mas aprendi que a família não é só sangue, é sobre amor e respeito. E quem sabe, no futuro, eu e a Carla possamos reconstruir algo, mesmo que diferente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se essa história tocou vocês, deixem um like, comentem o que acharam e se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima!